A gente fala agora do processo de ocupação do oeste do estado de São Paulo, que é tema de uma pesquisa conduzida pelo historiador Edson Fernandes. Ele está aqui conosco no estúdio para falar desse trabalho que procura reconstituir a história do interior paulista entre a segunda metade do século XIX e início do século XX. Edson, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho que eu e o Luiz Paulo Domingues, desenvolvemos sobre a ocupação da região. Professor, muitas pesquisas se centram na importância da chegada da ferrovia e vocês trabalham um período anterior, né? Por que essa decisão, professor? Então, esse é um dos motivos, A maior parte dos historiadores focaram o século XX, depois da ferrovia. Eu estou dizendo a maior parte, mas há bons trabalhos que retratam o século XIX. Mas ainda assim nós sentimos que havia uma lacuna, ou seja, como era a vida em Bauru e região antes da ferrovia? Como era a questão da escola? Como as crianças eram educadas? Entende? Como que era a vida nas fazendas, a vida nas cidades? Então, nós entendemos que há uma lacuna e por isso nós mergulhamos nesse período aí. E quais foram as principais descobertas das características dessa ocupação aqui na nossa região? Olha, é uma ocupação marcada pelo confronto entre os povoadores que estão chegando e as comunidades indígenas. Nós tínhamos aqui três grandes grupos indígenas, que eram os Guarani, que já estavam relativamente pacificados, digamos assim. Tínhamos o Gurupoti, que devido a esse impacto, a violência da ocupação foi extinto. E tínhamos os Caingangue, que foram os últimos a deporem as armas. Então eles sofreram bastante com o avanço do povoamento, com o avanço da ferrovia, e no fim depuseram as armas em 1912. Então isso é um elemento marcante, o confronto. E além disso, a vinda de muitos pioneiros, às vezes em sozinhos, muitos bugreiros, que são aqueles responsáveis por afugentar ou matar o índio. Então uma vida assim muito precária, sabe? Esse é um trabalho de anos já, que se consagra agora, com essa pesquisa. Ao longo de todo esse tempo, quais foram as suas fontes, professor? Tem várias fontes. Nós temos jornais, não aqui da região, mas jornais de São Paulo, que faziam referências à ocupação do interior. Nós temos relatórios de autoridades locais mandando informações para o governo provincial, que hoje seria o Estado. Nós temos mapas, nós temos cartas mesmo de pessoas, nós temos inventários, registros paroquiais, nascimento, casamento e óbito, e isso tudo dá uma boa carga de informações sobre como as pessoas viviam. Então são fontes variadas. Um trabalho bastante detalhado, que exige bastante rigor, né? Sim, é um trabalho que exige bastante rigor, e quando você consulta certas fontes, por exemplo, digamos assim, registros de batismo, não basta você consultar um ou dois. Para você ter uma série histórica, você precisa consultar 1000, 2000, para você ter uma ideia de como era isso, Por exemplo, registro de óbito, uma pergunta, com que idade as pessoas morriam, Do que as pessoas morriam? Então você tem que consultar centenas e milhares de registros para você ter uma ideia mais ou menos aproximada de como era a vida na época. E uma das expressões que você utiliza na pesquisa, você situa Bauru como boca do sertão. O que isso quer dizer, professor? Qual que é o significado dessa expressão? A expressão boca do sertão significa a entrada do sertão. Boca no sentido de entrada. A boca do sertão era o último povoado, no sentido litoral interior, o último povoado em que havia um núcleo minimamente urbanizado. Além desse povoado, o que havia era floresta, o que havia eram os índios que habitavam. Então a Boca do Sertão é o último ponto habitado pelo homem dito branco. E era ponto de apoio de expedições que iam para o sertão. Então a Boca do Sertão é o último ponto, portanto ela é móvel. Um dia foi Botucatu, mas com o avanço do povoamento ela foi para Lençóis, de Lençóis ela é Bauru, e aí o povoamento vai indo em direção ao oeste. E a Boca do Sertão vai acompanhando. Então isso é a Boca do Sertão, é o último ponto habitado e marcado pela precariedade da vida, é o ponto de fronteira e pelo encontro de dois mundos distintos e que vivendo em tempos históricos distintos. O mundo do homem branco, digamos assim, e o mundo indígena.
Por isso é tão característica aqui a nossa cidade? Sim, foi Boca do Sertão num determinado momento, eu diria assim, no fim do século XIX, começo do século XX. Então, a vida nessa fronteira do povoamento, ela tem toda uma particularidade. A ausência de um serviço religioso, a ausência do aparato burocrático, a ausência de recursos médicos, a ausência de recursos educacionais. Então, a vida é muito precária. A vida é muito... É uma linha tênue entre viver e sobreviver. É mais sobreviver. Com certeza, um importante trabalho para a gente conhecer, então, essas origens. Sim. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua vinda hoje aqui. Não, eu é que agradeço, em nome do Luiz Paulo também, que é o meu companheiro de pesquisa, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, que é um tema, assim, para nós, muito, muito caro, e eu sei que muita gente gosta, né? Então, para nós, é ótimo. Muito obrigado.